O secretário de Engenharia e Obras de Pato Branco, Marcelo Francisco dos Santos, participou de uma explanação para apresentar o panorama atual da pasta, destacando demandas, obras em andamento e desafios enfrentados pelo município. Logo no início, o secretário agradeceu a oportunidade de dialogar com os vereadores e ressaltou a importância de tornar público o trabalho desenvolvido pela secretaria. Engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência, Marcelo construiu sua trajetória atuando em projetos de obras públicas em diversos municípios, como Chapecó, Concórdia, Ubiratã e Indianópolis. Ao longo da carreira, participou do desenvolvimento de projetos de escolas, passos municipais e hospitais. Evento, mas gostaria de agradecer a solicitação para vir aqui conversar com vocês. Acredito que é importante demonstrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo e é importante também falar sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Eu sou engenheiro civil há mais de 20 anos e basicamente trabalhei boa parte desse tempo com projetos de obras públicas em alguns municípios da região, até municípios mais longe, né? Chapecó, Concórdia, Ubiratã, que é próximo de Cascavel, e alguns outros maiores, menores, né? Indianópolis, no norte do estado. Então a gente desenvolveu projetos desde escola, paço municipal, hospital, e eu acredito que, em função disso, o prefeito fez uma convocação, né? Eu levei nesse aspecto o convite dele, como se fosse uma convocação para assumir a secretaria. Falo para vocês que inicialmente eu até fiquei um pouco assustado, porque é um desafio grande, né? O município de Pato Branco é um município que tem diversas demandas com problema, diversas situações, muitas obras em andamento, né? E um rol de obras iniciando ou se aprovando, né? Para que sejam iniciadas nos próximos meses. E isso dá um pouco de medo. Mas, enfim, encaramos o desafio e estamos aí, à frente da secretaria há mais ou menos 3 meses. Então, eu fiz uma pequena apresentação para vocês, com algumas obras que já vinham em andamento e que a gente está conseguindo dar por encerrada ou dar continuidade nelas, né? Então, a gente começa, por exemplo, pela CEMEI do bairro Fraron, que é uma obra importante para aquele bairro, né? É uma obra que está quase concluída. A gente está nos trâmites finais de finalização da obra, finalizando o entorno dela, fazendo ligações, e é uma obra que vai ajudar bastante o bairro Fraron, né? Dentro do bairro Fraron também, o Centro de Reabilitação, CER 4, é uma obra que também está em finalização. É uma obra que tem um porte bem grande, né? E também é um divisor de águas para o bairro do Fraron. Também diversas pavimentações, incluindo a pavimentação da Avenida Tupi, já sendo finalizada, né? Com as pinturas sendo finalizadas e corrigidas. Pavimentação asfáltica do interior. Essa pavimentação asfáltica, principalmente do São Brás, também sendo concluída. É uma obra que ficou muito bonita. Inclusive, ela tem uma situação interessante, que é uma ciclovia, né? Gostei bastante do projeto. E também me deparei, quando eu entrei aqui no município, quando eu entrei na prefeitura, com diversas situações como essa, né? Muitas situações de manutenção do município. Então, o que acontece? O município de Pato Branco tem um problema histórico de chuvas, né? De alagamentos em função dessas chuvas. E acho que na primeira semana que eu assumi, já deu uma chuva forte numa sexta-feira à noite. Inclusive entrou água em algumas casas e foi um momento assim bem assustador para mim. Não achei que ia ser testado assim com tanta velocidade. Até porque a chuva ocorreu de forma muito precipitada, foram 70 milímetros, pelo que eu verifiquei nas medições, 70 milímetros em questão de 30 minutos.
Essa chuva ela causou bastante estrago na cidade, mas a gente começou um trabalho de manutenção de algumas situações que a gente vinha se deparando. Então, algumas delas como boca de lobo, correção de muitas bocas de lobo, algumas pedidas até por vereadores que mandam mensagem solicitando, e a gente tenta fazer o máximo para tentar agilizar, porque quando eu me deparei com essa situação do alagamento, eu percebi que essa é a questão crucial, digamos assim, do nosso trabalho. Evitar que essas casas sejam alagadas, né? Essa é a situação mais urgente que se demanda, né? Por isso a gente começou um trabalho de manutenção, desde trechos de rios, limpezas de matéria suspensa em rio, uma vez que a gente não pode fazer, não pode colocar máquina dentro do rio e fazer o desassoreamento, ou pelo menos o IAT não permite, né? Se tivesse uma permissão deles, a gente conseguiria fazer o trabalho. Numa dessas limpezas dos rios, a gente tira bastante material que vem com as chuvas, restos de madeira, restos de árvore, material suspenso em cima da água, mas também tira bastante lixo. Por isso eu sempre, principalmente nas entrevistas, fiz apelo à população para que cuidasse, principalmente na retirada e não jogar lixo nos rios ou próximo deles, porque isso causaria problemas, né? A apresentação é curta, porque eu acredito que o trabalho está no começo. A gente está há 3 meses na prefeitura e está ainda tomando conhecimento de todas as situações, de todas as obras que estavam em andamento ou obras que ainda vão vir. Inclusive, a lista é grande, né? Só queria mostrar para vocês, que parece pouco, mas às vezes a gente se depara com situações gigantescas de obras e projetos que não param mais. E uma coisa que a gente fez quando a gente entrou, que eu achei primordial, ou pelo menos a gente fazer uma coisa que a população vem fazendo, que a população encaminha para a gente, que são as ouvidorias, né? As ouvidorias, elas têm um papel fundamental de conectar o cidadão ao poder público. E as ouvidorias, às vezes elas levam um tempinho para ser atendidas em função do cronograma ou do prazo. Mas a primeira coisa que a gente fez foi catalogar todas elas. E admito, foi assustador a quantidade de situações que foram levantadas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, primeiro, catalogando elas, fixando, planilhando elas posteriormente, para daí sim a gente conseguir efetivar e colocar um cronograma certo de obras, para que a gente possa atender todas elas, né? E essa é a meta, deixar zerada, principalmente essas ouvidorias, ou pelo menos chegar muito próximo disso. Com relação aos requerimentos também, o Valmir me lembrou aqui, a gente fez um trabalho agora nas últimas 2 semanas, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com o volume de requerimentos, né? Mas a gente está trabalhando no sentido de botar em dia todos os requerimentos que estão sendo enviados, e peço até desculpa para vocês, às vezes, do prazo, que às vezes se passa algum prazo, é porque realmente assim, a demanda da secretaria é uma demanda bem grande. Então, às vezes, não há um tempo hábil para fazer uma análise correta, ou envolve outras secretarias a resposta. Então, isso faz com que a gente demore um pouquinho mais do que o desejado. Mas, na medida do possível, a gente vai respondendo todos eles. Com relação às respostas dos requerimentos, a gente tenta não ser nem um pouco lacônico, tenta ser mais direto possível, só que em algumas situações a gente tem que fazer realmente um estudo um pouco melhor de algumas solicitações para poder efetivamente dar uma resposta um pouco mais correta, um pouco mais precisa. Eu primo pela precisão nesses casos, até para não sair falando alguma coisa que vou prometer e não tenho condição de cumprir.